Boa noite, pessoal. Gostaria de fazer essa live hoje com o tema fobias e medo, tá ok? Vamos diferenciar essas duas coisas e gostaria que quem fosse assistindo aí fosse curtindo e compartilhando, tá certo? Acho que é um tema interessante que muitas pessoas me pediram para que falasse sobre isso e já fiz uma live sobre ansiedade, falei um pouco sobre medo, mas eu acho que é interessante a gente fazer uma discussão a respeito sobre esses temas de maneira separada, tá ok? Gostaria que vocês fossem e, se possível, também deixassem perguntas, dúvidas, questionamentos e participassem também da live. Quanto mais participação tiver, eu acredito que vai ser melhor. Lembrando que, para o pessoal que está entrando, a live hoje é sobre medo e fobias, tá ok? Quem tiver alguma pergunta já pode ir deixando, tá ok? Vamos lá. O que caracteriza o medo? O que é medo dentro da psicologia, do contexto da ciência psicológica? Medo é uma emoção que ela acontece em determinadas situações, uma emoção vinculada à proteção. O medo é muito confundido com a ansiedade. A ansiedade ela está vinculada com questões relacionadas a um futuro, então algo que pode vir a acontecer. Então, em psicologia chamamos isso de ansiedade. Quando a gente está com medo, quando a gente está preocupado com alguma coisa que vai acontecer no futuro e começamos a apresentar algumas reações específicas, né, que já são características da ansiedade, isso acaba fazendo com que a gente fique bastante ruim, né, se sentindo mal com isso. Já o medo tem uma situação diferente em relação a esse contexto. O medo está relacionado com situações presentes, situações específicas em que o contato com o objeto aversivo, com aquela coisa que nos faz mal, é algo real. É diferentemente da ansiedade, que é algo mais subjetivo, que pode vir a acontecer. Então, isso seria uma diferenciação de medo, tá certo? Tá? Ansiedade. Tá ok? Quem tiver pergunta aí, boa noite, pessoal. Boa noite, Marcos. Pessoal que está entrando na live. Se possível, curtam e compartilhem, tá ok? Então, vamos lá. Então, a gente tem 7 emoções básicas. São esses estados mentais que servem para nos adaptarmos com o ambiente. E o medo seria uma dessas 7 emoções básicas. Dentro das 7 emoções básicas, existe a raiva, o nojo, desprezo, tristeza, susto, felicidade e o medo. Essas 7 emoções, em qualquer cultura que você for, vai ser igual. Assim, se você for numa tribo indígena mais isolada possível, eles vão ter essas 7 emoções básicas. Todas as pessoas apresentam essas 7 emoções básicas. Todas as culturas. Isso, até culturas isoladas, como eu falei, elas apresentam esse tipo de emoção, as básicas. E existem ainda algumas que variam de cultura para cultura, que é a noção de culpa, né? A emoção de culpa e a vergonha. Algumas culturas variam a forma de apresentar essas duas questões, que é essas duas emoções, que é a culpa e a vergonha. Então, as emoções estão relacionadas com essas expressões, né? E já o sentimento é a experiência da emoção. Então, a gente tem que diferenciar, por exemplo, o que é uma emoção e o que é um sentimento. O sentimento é aquela análise subjetiva, experiencial que a gente faz de uma emoção. A emoção de medo pode causar sentimentos diferentes. Né? Tanto que a gente vai, por exemplo, assistir um filme de terror, tem gente que sente medo, a emoção, sente a emoção de medo, porém o sentimento dela, daquilo ali é um sentimento agradável, ela gosta de filme de terror porque gera certo prazer. Então a experiência subjetiva é diferente do sentimento, é diferente da reação emocional, tá certo? O sentimento está relacionado à interpretação da pessoa daquela emoção que ela está tendo, tá ok? E pode ser qualquer emoção dessas, e aí a pessoa experiencia isso de maneira mais agradável ou menos agradável, tá ok? Então, é tanto que fizeram uma pesquisa uma vez com pessoas que tomaram adrenalina e dentro da sala que essas pessoas tomaram adrenalina, ficam 2 grupos separados, 2 salas separadas. Uma entrou uma pessoa gritando, falando que estava muito contente, e outra entrou uma pessoa falando que estava com bastante raiva e tal. Então, na sala que entrou uma pessoa dentro da sala, dessas pessoas que tomaram adrenalina e falou que estava contente, as pessoas tenderam a se sentir mais felizes. Enquanto na outra sala, que entrou um cara dizendo que estava com ódio, com raiva,
né, as pessoas tenderam a ficar com mais raiva. Então, assim, a emoção em relação a que eles apresentaram ali foram diferentes, mediante o mesmo estímulo, tá certo? Então, assim, a mesma reação em cadeia daquilo que poderia ser apresentado de maneira iguais, foram interpretados de formas diferentes. Então, nesse contexto, entra o sentimento, tá certo? Então, o medo seria uma reação, né, básica do instinto de sobrevivência. E assim como a ansiedade ela é. Só que, como falei, o medo está relacionado ao instinto de a reação de algo que está no momento presente. Marcos, a criança ter medo de escuro é algo natural ou condicionado pela família? Pode ser algo genético, certo? A questão do medo da escuridão é algo que é recorrente na nossa espécie, enquanto ser biológico, assim como o medo, que eu vou falar mais na frente, o medo de cobras, o medo de aranha, isso em todos os símios, em macacos, em mamíferos, apresenta medos específicos desse tipo de animais. É isso que está dentro da nossa carga genética. Então, eu acredito que o medo de escuro pode ser os dois, mas eu acredito que tem uma forte carga genética, e se for fortalecido ainda mais pela cultura, e se você for ver, por exemplo, em culturas indígenas específicas, toda tem uma questão muito ritualística, religiosa, e em relação ao escuro, né? Muitas culturas apresentam essa questão do medo do escuro, e isso pode ser reforçado culturalmente, porém existe uma carga genética que eu acredito que seja de grande força, tá certo? Para que influencie na criança ou até no adulto ter medo de escuro, tá certo, Marcos? Então, o medo, como eu falei, a reação está relacionada a questões ao momento presente. Então, e claro, né, está relacionado a sentimentos ruins, por exemplo, isso pode ser reforçado a partir do momento que a gente tem que repetir algo que foi uma experiência ruim no passado e a gente vai fazer aquela experiência de novo. Por exemplo, você ir no dentista, arrancar o dente, e aí você entra na sala do dentista e começa a apresentar uma reação de medo novamente, ao ver a cadeira do dentista, ao ver o som da máquina, e aí você começa a apresentar todas as reações fisiológicas de ansiedade por conta de você ter visualizado aquela sala e tal. Então, isso é reforçado conforme as experiências ruins que tivemos no passado, e aí isso pode estar relacionado também com outras questões, as fobias. As fobias é o medo de maneira mais exagerada, que se torna um transtorno, algo já que é muito mais complicado. E a fobia, ela pode ter questões específicas, como tem gente que tem medo de barata, pessoas que têm medo de aranha, cobra, medo de altura, medo de lugares fechados. Então, varia muito, né? Então, assim, se você for pesquisar a lista de medos, de fobias que existe, é gigantesca. A lista é enorme. Então, tendo uma lista enorme, acho que se vocês for pesquisar na internet, aí vai ver que existe pessoas que têm medo, têm fobia em relação a várias coisas. Existem pessoas que apresentam esse transtorno de maneira muito recorrente, com cada situações que a gente acha inimaginável. Então, existe também a fobia social, dentro desse contexto, que é a fobia de relação com outras pessoas, que muitas pessoas confundem até com timidez, ou com a pessoa que apresenta um certo aversão muito grande em se relacionar com outras pessoas, às vezes falar em público, às vezes se expor em público, é um tipo de fobia bem característico hoje, atualmente, que exige muito a nossa exposição, e aí essa fobia social, ela apresenta de maneira intensa, principalmente no meios acadêmicos, na hora que a pessoa vai apresentar um trabalho, nas pessoas, ou então na questão da relação com outras pessoas, em grupos, e isso acaba afetando de maneira negativa no dia a dia da pessoa. A pessoa acaba tendo prejuízos, não de nível intelectual, não porque a pessoa tem um nível intelectual baixo, ou um nível cognitivo baixo, ou porque a pessoa se preparou pouco. Na verdade, ela acaba fazendo com que a pessoa não tenha uma boa performance plena naquilo que ela se preparou para fazer, ou naquilo que ela tem potencial para fazer, de maneira absoluta. Então, isso é tratável em psicoterapia, tá certo? Com um psicólogo é necessário um treinamento específico para lidar com essas, tanto com as fobias específicas, quanto com a fobia social. Então, assim, o melhor tratamento que é utilizado em clínica em relação a isso é a exposição gradativa. Então,
é necessário que o psicólogo monte um protocolo específico para ir gradualmente expondo a pessoa à situação que gera essa reação de fobia. Então, é preciso que cada fobia tem uma forma diferente de ser trabalhada, então é preciso que o psicólogo e o cliente elaborem um plano para que exija essa dessensibilização sistemática em relação à fobia. É uma técnica muito eficaz em relação a isso. E também a técnica de você modificar os seus pensamentos em relação ao objeto que lhe causa medo. Então, isso também é trabalhado dentro da terapia. Tá certo? Então, pessoal, alguém tem alguma pergunta em relação a esse tema? Se tiver alguma pergunta em relação a medo, fobia, alguém tem medo de algo, tem pavor em relação a alguma coisa que te deixa assim muito ansioso quando você é exposto a ela, alguém tem alguma reação dessa forma? Amanda Costa, eu tinha medo de escuro, tá certo? Então, falando sobre escuro aí, mais uma, como o Marcos perguntou lá, provavelmente o medo de escuro está relacionado à nossa carga genética. Então, a maioria das pessoas apresentam medo de escuro, é algo que está muito relacionado à nossa questão de evolução, tá certo? Então, claro que conforme o tempo a gente vai se acostumando com isso e não causa tanta reação assim. Por exemplo, se você colocar uma criança sozinha no escuro acordada, ela vai chorar bastante. Está muito relacionado à nossa carga genética, o medo de escuro, tá certo? A nossa herança genética. E também, como eu falei, pode ser reforçada pela cultura, pela família, tá certo? Carmen, boa noite. Boa noite a Augustinho. Marina Silva, medo de fazer prova. Zizi Martins, medo de rato. O rato é algo também que está relacionado à nossa herança genética, né? Esse medo de pequenos animais, medo de aranha, cobras, está bem relacionado à nossa herança, à nossa cultura genética que foi se desenvolvendo, né, conforme o tempo. Esses animais, no passado, apresentam muito mais uma carga de força em relação ao desenvolvimento de fobia do que, por exemplo, questões que matam muito mais, como o carro, por exemplo. Pessoas morrem muito mais de acidente de trânsito ou de armas de fogo do que aranhas, cobras, e a gente ainda tem esse pavor quando vê uma aranha ou cobra. Muitas pessoas apresentam problemas muito grandes em relação a isso. Marina Pereira, medo de fazer prova. Então, muitas pessoas têm medo de fazer prova, tem branco, né? Medo de ser avaliado. Isso está relacionado também, pode estar relacionado à questão da fobia social. E aí esse branco gerado pode ocasionar, como eu falei, em perdas em relação à sua capacidade, que não é a sua capacidade em geral, a sua capacidade realmente de conhecimento, mas isso pode ser diminuído por conta da fobia específica que você tem. Pode ser a fobia de fazer prova, a fobia de ser avaliado. Então, para diagnosticar qual a origem dessa fobia, é necessário que você procure um psicólogo, tá certo, Marina? E eu acredito que, conforme o tempo, você vai diminuindo essa força desse medo, tá certo? Marcos de Jesus, parabéns pelo ato social. Valeu, Marcos. Vanusa Bezerra, boa noite. Então, pessoal, então é só uma live rápida que eu gostaria de fazer aqui sobre medo, tá certo? Quem tiver perguntas, podem deixar aí, tá ok? E quem quiser pode me procurar em inbox para a gente conversar mais a respeito disso. Quem tiver alguma opinião, alguma sugestão, também pode falar comigo, que em breve eu posso estar fazendo mais vídeos aqui para a gente estar discutindo, tá ok? Mila Anjos, tenho medo de objetos. Isso também é fobia? Depende do nível desse medo que você tem. Se for um medo muito exagerado, que lhe causa muito pavor, que causa uma intensidade muito grande, pode ser sim, Mila, uma fobia, e eu sugiro que você procure tratamento com isso com um psicólogo, tá certo? Isso é de extrema importância e não precisa sozinha se isso está lhe causando problemas em sua vida, tá bom? Então, acredito que você procurando um profissional, você pode diminuir isso e acabar tendo mais qualidade de vida, tá ok?
vou terminar a live agora. Quem tiver perguntas, pode deixar aí que eu vou conversar com vocês depois. Posso entrar em contato aqui pelo Facebook mesmo, ou meu telefone está disponível também aqui na minha página. Se possível, quem quiser entrar em contato, podemos conversar depois em relação a esse tema ou a outros temas. Ok? Um abraço, boa noite.